Você sabia que antes do grande dilúvio existia uma civilização tão avançada, tecnologicamente, que fazia o que temos hoje parecer primitivo? E que gigantes de 4 metros de altura governavam cidades inteiras? Estamos falando de uma época entre 5.000 e 4.400 anos atrás, onde seres celestiais desceram à Terra, se misturaram com humanos e criaram uma raça híbrida de titãs que mudou o planeta para sempre. Árvores de 15 metros, dinossauros convivendo com humanos, tecnologia metalúrgica avançada surgindo do nada e manipulação genética criando monstros que a gente só vê em mitologia grega. Hoje você vai descobrir os segredos da civilização pré-dilúvio que foi apagada da história. Então já se inscreve no canal, deixa o like, porque essa história vai mudar tudo o que você pensava sobre o passado. E bora pro vídeo. Galera, imagina sair de casa e entrar num mundo que não foi feito para a escala humana. Árvores subindo tão alto que você perdia a ponta de vista na névoa, samambaias de 15 metros formando um teto verde bloqueando a luz do sol, troncos tão largos que 20 pessoas de mãos dadas não conseguiam abraçar. E tinha algo ainda mais impressionante, uma camada de vapor cobrindo todo o planeta, como uma estufa natural gigante. Isso mantinha tudo úmido, quente e estável, sem tempestades, sem variações bruscas de temperatura. Mas a vegetação era o menor dos problemas, viu? O verdadeiro perigo aparecia quando o chão começava a tremer. No livro de Jó, capítulo 40, existe a descrição de uma criatura chamada Behemoth. A descrição bate perfeitamente com saurópodes, dinossauros colossais de 20 toneladas, pastando tranquilamente. Répteis voadores gigantes sobrevoavam aldeias, aves de rapina enormes pescavam nos rios e de vez em quando pegavam crianças distraídas. Por isso os telhados eram reforçados, os muros altos, e ninguém andava sozinho quando o sol baixava. Viver ali era travar uma batalha silenciosa todos os dias. Mas, incrivelmente, não eram os animais gigantes o verdadeiro perigo. O pesadelo real começou quando as pessoas olharam para o céu e viram luzes descendo. Não eram meteoros, eram movimentos controlados, intencionais, vindo direto para as aldeias. O livro de Enoque chama esses seres de vigilantes, anjos caídos que desceram à terra. Eles apareciam em praça pública, entravam nas cidades como se fossem donos do lugar. E a primeira coisa que chocava era a altura. 2,5 a 3 metros. A pele deles emitia uma luminosidade fraca, como metal aquecido. Os olhos brilhavam no escuro. Eles falavam todas as línguas e conheciam segredos que ninguém nunca tinha contado. E chegaram oferecendo presentes irresistíveis. Sementes que germinavam na metade do tempo. Técnicas de forjar metais avançados. Segredos sobre as estrelas e planetas. Plantas medicinais poderosas. O livro de Enoque lista os nomes desses líderes e o que cada um ensinou. Azazel ensinou a fazer espadas, escudos e armaduras. Shemias ensinou feitiçaria e uso de plantas alucinógenas. Baraquel ensinou astrologia. Foi um download de conhecimento que levaria gerações para ser desenvolvido naturalmente. Tudo de uma vez. Mas claro, havia um preço. E eles não pediram ouro. Eles pediram às mulheres. Gênesis 6 fala sobre isso de forma direta. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, as que quiseram. Não foi um pedido educado, foi uma tomada de posse. E quando essas uniões aconteceram, a biologia humana foi hackeada. As mulheres engravidavam, mas o que crescia no ventre delas não era normal. Bebês que nasciam com 1 metro de comprimento e uma fome que nada conseguia saciar. O crescimento era assustador. 6 meses já andavam, 2 anos, força de um adulto atlético, 5 anos, tamanho de um adulto humano, 10 anos, ultrapassavam 3 metros, idade adulta, chegavam a 4 metros de altura. Eles arrancavam árvores como se fossem gravetos, levantavam rochas que 10 homens não moviam, matavam animais selvagens com as mãos nuas. Mas o detalhe mais perturbador não era o corpo, era a mente. O livro de Enoque diz que eles eram psicopatas genéticos. Entendiam emoções na teoria, mas não sentiam. Viam pessoas como recursos, gado, não como iguais. E quando atingiram maturidade, eles decidiram que não queriam mais ser filhos. Eles queriam ser reis. Gênesis chama esses híbridos de homens de renome. Eram as celebridades da época.
Heróis, campeões, governantes intocáveis. Eles construíam palácios de pedra, erguiam muros grossos e exigiam tributos pesados, grãos, animais, ouro e mulheres. Mas tinha um problema logístico crescente: a fome. O livro de Enoque descreve a escalada do horror. 1. Primeiro comeram a colheita 2, depois os animais 3, e quando isso acabou, começaram a olhar para os humanos. Tradições judaicas antigas mencionam que eles desenvolveram apetite por carne humana e sangue. O canibalismo virou ritual público. Crianças cresciam assistindo isso, aprendendo que a vida humana não valia nada. Mas não eram só os gigantes o problema. De repente, humanos comuns tinham acesso a armas e feitiçarias que transformaram o mundo numa zona de guerra sobrenatural. Uma sociedade que passou da Idade da Pedra para a metalurgia avançada em uma única geração. E tem mais. Gênesis 6:12 usa uma frase muito específica: toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A palavra hebraica ali é kol basar, que significa toda matéria biológica, não só humanos. Textos antigos falam sobre mistura de sementes entre espécies diferentes, o que hoje chamamos de manipulação genética. Pensa na mitologia grega: centauros, minotauros, quimeras, esfinges. E se essas lendas forem, na verdade, memórias traumáticas de uma época em que a engenharia genética saiu de controle? Criaturas instáveis, predadores que o ecossistema não conseguia sustentar, animais em dor constante, presos entre duas naturezas incompatíveis. O mundo tinha virado um laboratório a céu aberto, sem ética e sem freio. A sociedade tinha virado uma barbárie completa. Gênesis preservou uma declaração terrível de Lameque, descendente de Caim: matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Alguém o pisou sem querer e ele executou o cara. Não havia tribunais, não havia justiça, havia apenas vingança infinita. Gênesis dá o veredito final. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não havia dias bons, não havia bondade. A mente coletiva estava sintonizada numa frequência de maldade ininterrupta. E foi nesse momento que as pessoas começaram a notar algo estranho no céu. A camada de vapor que protegia a Terra estava falhando. Pela primeira vez em milênios, as pessoas sentiram algo que nunca tinham sentido antes: o frio. E então, as primeiras gotas caíram. Gênesis descreve o momento exato. Naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Não foi só uma chuva forte, galera. O chão explodiu debaixo dos pés das pessoas. Jatos gigantescos de água fervente jorrando da crosta terrestre enquanto o céu desabava em cima. Foi um ataque duplo: água de cima, água de baixo. Cidades em vales desapareceram na primeira hora. Aquelas muralhas impenetráveis viraram aquários mortais. E no meio desse caos absoluto, um único barco de madeira, construído por um velho chamado Noé, que todos ridicularizaram por décadas, começou a flutuar. A maior civilização da Terra foi apagada tão completamente que hoje achamos que eram apenas mito, mas eles deixaram marcas. Pirâmides ao redor do mundo, megálitos impossíveis, lendas de gigantes em todas as culturas, e um aviso. E aí, galera, impressionante, né? Gigantes de 4 metros, tecnologia avançada surgindo do nada, manipulação genética, civilização tão corrupta que teve que ser resetada do zero. Comenta aqui. Você acha que essas histórias são reais ou apenas mitos? Se você curtiu mergulhar nesse mistério, deixa o like, se inscreve no Ponto Nemo e ativa o sininho porque tem muito mais segredo do passado vindo por aí. Valeu, galera. Até o próximo mistério.